Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas, nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito da santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamado para serdes de Jesus Cristo. Todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de todos vós, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menções de vós, pedindo sempre em minhas orações que em algum tempo, pela vontade de Deus, me ofereça em boa ocasião de ir ter convosco, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, ao fim que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim como a minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para que também estar entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto aos sábios como aos ignorantes. E assim, quanto em mim, estou pronto também para vos anunciar o evangelho, a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, e de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Amém. Até aqui. Quero orar com os irmãos para compartilharmos esta palavra. Senhor, meu Pai, eu quero te louvar e bendizer o teu nome, Senhor, porque a tua palavra, ela tem sido pregada, e o Senhor tem falado aos nossos corações dia após dia. O Senhor tem liberdade, o Senhor tem feito coisas tão poderosas em nosso meio. E eu quero pedir a Ti, ó Deus, que o Senhor hoje faça conosco como o Senhor tem feito. Tenha liberdade, ó Deus. Que não seja eu o condutor da palavra, mas o Senhor na minha vida. E que nós possamos receber a Tua palavra no Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Diga amém. Glória a Deus. Eu quero falar ao coração dos irmãos hoje sobre a base do texto, essa última palavra, mas o justo viverá pela fé. Repita assim comigo: o justo, melhor um pouquinho, o justo viverá pela fé. Amém. Algumas pessoas pegam esse texto, eu já ouvi pessoas falarem sobre esse texto, fazendo menção à ideia de que viver pela fé é como a nossa missionária falou aqui, é como se pudesse separar, né? Então, alguns vivem literalmente por aquilo que Deus dá, como os missionários. Alguns dizem, então, os pastores vivem pela fé, porque eles dependem única e exclusivamente de Deus. Mas esse texto, ele não está falando simplesmente de recursos. Ele está falando de vida de modo completo. E não está separando um grupo específico de cristãos que viva pela fé. Quero falar com os irmãos sobre isso, porque quem conta essa história, ou quem lê, quem escreve esse texto é Paulo. Ele começa dizendo, capítulo 1, versículo 1, ele diz: eu, Paulo, sou escravo, servo de Jesus Cristo.
Para falar sobre o texto, eu quero conversar com os irmãos então sobre quem era Paulo. Porque é muito bom quando você olha para a Bíblia e pergunta para a Bíblia. Você que sempre diz que tem dificuldade de ler a Bíblia, pergunta para ela. Quando você lê assim, por exemplo, eu, Paulo, escravo fiel de Jesus Cristo, pergunta para a Bíblia, quem era Paulo? Porque foi ele que contou esse texto, escreveu esse texto, inspirado por Deus. Então pergunta para a Bíblia sempre o que te traz dúvidas. Então você vai pesquisar exatamente o que te traz dúvidas e você vai entender o contexto. Quem diz, mas o justo viverá pela fé, era aquele homem que anteriormente era conhecido como Saulo, Saulo de Tarso. Saulo que em sua tradução significa grande, Saulo grande, olha que interessante, Paulo pequeno. Ou seja, Deus pega alguém que se acha grande e deixa ele bem pequenininho. Quando Paulo diz, mas o justo viverá pela fé, ele já se enxergava de fato quem ele era, Paulo, pequeno, escravo fiel de Jesus Cristo. Paulo, ou Saulo, vamos começar no início da história, a Bíblia diz que foi criado, viveu aos pés de Gamaliel, conhecido como o maior rabino de todos os tempos. Ele tinha um nome que nenhum outro rabino tinha, como se ele fosse superior a todos os rabinos. Gamaliel era um homem extremamente sábio, conhecedor de toda a lei, de toda a Torá. Eu li num livro que, quando Gamaliel morreu, eles fizeram como que um luto, dizendo que a Torá tinha chegado ao fim do seu ciclo. Para quem não sabe, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés. E então este homem era muito importante para a história, ele era muito importante para o contexto, ele era muito importante para Saulo. Saulo foi criado à base do conhecimento desse homem tão gigantesco. Saulo aprendeu tudo sobre a lei, tudo sobre os ritos, tudo sobre a justiça humana, tudo sobre Deus através da lei de Moisés. Vai pegando para você entender quando esse homem diz, mas o justo viverá pela fé, o que Deus fez com ele. Ele era um homem muito religioso. Em cima das leis mosaicas, Saulo era íntegro, quase perfeito. Exatamente por ser esse homem tão íntegro, ele não admitia que pudesse haver uma outra religião, porque Jesus havia vindo à terra, pregado o evangelho, morrido na cruz, ressuscitado, e ele não admitia que Jesus fosse o Messias. Ou seja, o que eles estão pregando é mentira, vamos matar todo mundo para que essa mentira não espalhe. Então, ele era um homem justo aos olhos dele mesmo. Ele era um homem santo, um homem totalmente voltado à lei mosaica, ao farisaísmo, ao conhecimento bíblico daquele momento do Antigo Testamento. Ele era justo. Não tinha o que pudesse repreender de tudo o que Saulo tinha aprendido, não tinha algo que pudesse o repreender. Um homem íntegro, da lei, da ordem, nascido em Tarso, na região da Turquia, mas viveu em Jerusalém boa parte de sua vida, tinha parentes em Roma e era conhecido em todos esses lugares. Todo lugar que Saulo ia, ele era respeitado, porque era um homem de alto padrão de conhecimento e no meio da sociedade. Pensa nisso, ele matava ou mandava matar os cristãos exatamente por causa da sua justiça, por causa do seu conhecimento, por causa daquilo que ele enxergava como quem era Deus e o que Deus queria sobre a terra. O que Jesus veio fazer na terra foi estragar o que Deus havia criado através de Moisés. Então ele, revoltado com tudo aquilo, ele reúne a ordem, a lei que havia, os comandantes, a lei que havia, os governantes, e começam a tentar destruir a igreja. E é interessante que este era Saulo, um homem que era íntegro ao que ele cria.
E aí eu começo a compartilhar aos irmãos que o grande problema da humanidade é que nós somos íntegros e justos diante daquilo que a gente acha que é certo. É ou não é verdade? Eu acho que isso é correto, então eu vivo integralmente sobre aquilo que eu acho correto. Para mim, é a verdade, é a justiça, é a lei, então eu estou certo. Assim viveu Saulo. Esse Saulo, que agora em Romanos capítulo 1, verso 1 diz: eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Quando eu li esse texto, eu fiquei pensando, meu Deus, como Jesus amassou Saulo para virar Paulo. Como Jesus acabou com aquele homem grande, conhecido por todos, para ele poder dizer: eu, Paulo, servo, escravo de Jesus. Esse homem chamado grande, Saulo, agora é tratado por Deus, e ele é tratado de forma que o que Jesus veio fazer passasse a ter o devido valor, através de alguém que ninguém jamais pudesse acreditar que houvesse mudança. Quem está falando sobre justiça vinda da parte de Deus, é alguém que os próprios cristãos queriam longe, para ficar muito claro que a justiça de Deus não é a justiça dos homens. Qual é a nossa justiça? A nossa justiça é assim: roubou, tem que ser preso ou tem que ser morto. Não é? Basicamente. Mas a gente julga quem roubou grandes coisas, mas muitas vezes nós roubamos pequenas coisas. E achamos que as grandes têm que ser julgadas, e as pequenas têm que ser poupadas. Me faz lembrar o dia em que eu trabalhava numa empresa, eu era muito jovem ainda, e no mesmo dia houve 2 roubos. Eu trabalhava de patrulheiro quando existia isso ainda, na Souvenir Glazurite aqui no Bastille. Eu devia ter 14 anos, 13, 14. E eu me lembro que eu trabalhava na área de segurança. Não era segurança, mas trabalhava lá no meio. E de madrugada, um jovem, ele estava com uma necessidade dentro de casa, segundo ele. E ele colocou dentro da sua roupa, eles tinham umas jaquetas gigantes, porque dentro da ala que trabalhava era muito frio. E ele colocou algumas latas de leite ninho, umas 2 ou 3. E quando ele foi saindo na portaria, pegaram ele. Olharam, brigaram, corrigiram, mandaram embora. Foi mandado embora. Na mesma noite, um funcionário de uma outra área que fazia aquelas latas de tinta bem pequenininha, não sei se é 3/4, não lembro mais como chama, pequenininha, ele encheu aqui. Encheu. E saiu no mesmo horário, só que ele não foi pego. Ele foi embora. No dia seguinte ele fez de novo. No terceiro dia ele foi pego, porque ao invés de ir embora a pé, eu estou tentando justificar um ladrão, mas não é bem isso. Embora, ele saiu da portaria sem nada nas mãos e voltou com as sacolas de tinta e pegou o ônibus da empresa. O guarda viu ele saindo e voltando com algo pesado, falou: deixa eu ver o que tem aí. Aí pegou, o mandou embora sem direito, mandou os 2 sem direito, e aí começou uma discussão dentro da fábrica. Eu acho um absurdo mandar embora alguém que está com uma lata de leite ninho, ele está com fome. Mas aquele que roubou aquele monte de tinta, tinha que ser morto. Eu pergunto para você, qual é a diferença de ambos? Na prática, nós sempre sabemos assim, porque o outro roubou para ganhar dinheiro, e o outro precisava, mas roubo é roubo. Mas cada um faz a justiça que quer. Começou-se uma discussão, até que o gerente chegou na fábrica, na área que trabalhávamos, e disse assim: justiça seja feita. O rapaz que roubou lata de leite ninho, ele foi só mandado embora. E o que roubou as tintas, ele foi mandado sem direito, nunca mais ele vai arrumar um emprego. De fato, o encontrei 20 anos depois, e ele trabalhava na rua vendendo coisas na rua. Mas essa é a nossa justiça. A justiça de Deus, ela não tem nível com aquilo que pensamos. A Bíblia diz que toda a nossa justiça, sabedoria e conhecimento é como trapo de imundícia diante de Deus. E eu digo isso aos irmãos por quê? Porque Deus usa a vida de Paulo,
Não só para falar sobre justiça, mas para mostrar como Deus age no nível da justiça dele. Paulo, nesse livro, ele desconstrói todas as suas ações, pensamentos, atitudes, cultura, para dizer que o que voga, o que vale a pena viver é a justiça de Deus. Ou seja, o justo que vive pela fé não é o bonitinho, não é o que nasceu na igreja, não é o que nunca roubou, que nunca pecou, que nunca fez nada de errado, não é o que prospera toda hora, não é o que se dá bem. O justo que Jesus fala é aquele que crê que Jesus é o Senhor e deixa que Ele transforme dia após dia naquilo que Jesus quer fazer. Porque às vezes achamos que o justo que a Bíblia fala é aquele que faz tudo certo, ou que fez tudo certo. Irmãos, nós vivemos um período maravilhoso, que é o período da graça de Deus. Todo mundo aqui já ouviu sobre a graça milhões de vezes. Que a graça é um favor imerecido, que a graça é a bênção de Deus, que é Jesus que veio à terra para mudar o contexto da humanidade, mas a verdade é que o justo é o que vive debaixo da graça. O justo é aquele que trabalha, que estuda, que dorme tarde porque tem que estudar, que acorda cedo, como qualquer outro ser humano da face da terra, mas o que o sustenta não é o dinheiro que entra na conta, é a fé que ele tem em Cristo Jesus, que o transforma dia após dia. Viver a justiça é viver uma transformação. A justiça humana é do que eu penso para o que os outros vivem. A justiça de Deus é o que o Senhor tem para mim, para aquilo que eu vou viver. É Ele quem me muda. Se eu sair perguntando aqui, com certeza eu vou encontrar pessoas dizendo assim: eu era estressado, eu ainda sou bravo, qualquer coisa eu perdi a noção, eu gritava, eu xingava, e hoje eu não sei o que aconteceu comigo, eu não sei o que está acontecendo comigo. Então, é a justiça de Deus para aqueles que têm fé. Ninguém quer ou vai conseguir na face da terra fazer que um outro ser humano se torne perfeito. Agora, o que Jesus vem fazer é moldar a mim e a sua vida para que possamos viver o que Ele tem para nós. E o que Ele tem para nós é uma transformação de vida, uma mudança de vida. Ele muda é aqui dentro. E por isso, quando você olhar alguém e tentar julgar alguém porque está fazendo alguma coisa errada, preste muita atenção. Se você tiver oportunidade, eu sei que tem, leia o capítulo inteiro, capítulo 1 inteiro em casa para você ver. Porque o texto, ele vem falar da expressão justo, e essa expressão justo precisa ser muito bem observada, pois assim como Paulo, enquanto Saulo se achava justo, Deus pegou ele. Deus pegou Saulo. E eu não vim aqui à toa, eu vim aqui dizer para vocês que Deus vai pegar alguns aqui, alguns Saulos, que se acham Paulo. Por que eu estou falando isso? Porque aos olhos de Paulo, ele estava certo. Quem tem dificuldade de ser corrigido aqui? Não vou pedir para levantar a mão. Podia pedir, né? Pelos risos, a maioria. Você tem dificuldade? Você tem certeza que uma coisa é daquele jeito e alguém vem e bate no seu peito e fala: você está errado, e fica quieto. A gente já casa para sair de casa, né? Para não ter mais que ser corrigido pai e mãe. Muitos casam assim. A gente já casa, vai embora, vai viver sozinho, ou vai arrumar outra família para viver livre. Alguns pensam assim, muitos pensam assim. E aí vem alguém e fala para você: você está errado. A Bíblia diz que Paulo se achava muito justo, mais correto que ele, olhando para esse contexto, era quase impossível encontrar naquele momento. Só que Deus pegou Saulo. A Bíblia diz que depois de todo esse alvoroço que ele fez e estava fazendo na cidade, ele estava indo para uma outra cidade e de repente Saulo caiu do cavalo. Essa expressão eu creio que nasceu aí. E ele caiu e ficou cego. E a Bíblia diz que quando ele fica cego, ele ouve uma voz. E era Jesus dizendo para ele. Jesus já havia morrido, ressuscitado e ido aos céus.
dizendo para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ninguém fala nada, né? Porque a gente acha que está fazendo tudo certo. Quando a gente vai pensar que Deus vai corrigir a gente naquilo que a gente está fazendo certo? Já parou para imaginar isso? Você acha que você está caminhando na direção correta, e aí vem Deus e fala: o que você está fazendo? Foi o que aconteceu com Saulo. Por que você me persegue? Eu fico imaginando a cabeça de alguém que se achava justo, correto, as suas ações eram perfeitas. Fico imaginando a cabeça deste homem, ouvindo de Deus: por que você me persegue? Mas espera aí, eu cumpro toda a lei. Espera aí, eu estudei tudo isso, eu cuido para não pecar, eu cuido para não errar, eu cuido para no sábado eu fazer direitinho todas as ações, tudo eu faço bonito, tudo eu faço certo. E vem Deus e diz: você está me perseguindo. E a perseguição era exatamente porque o que ele achava justo era injusto aos olhos de Jesus Cristo. Eu vim dizer aos irmãos o seguinte: essa expressão de Paulo, ela vem cheia de dores. O justo viverá pela fé. Essa expressão de Paulo, ela vem cheia de contestações, de choro, de angústia, porque algumas coisas que ele achava ser correta, ele descobriu no caminho que não tinha nada a ver com a verdade, com a justiça. Os que são cristãos há muitos anos e vieram de igrejas mais pentecostais, no seu tradicionalismo, né? Vestimenta, aquela coisa toda. Tem alguém aqui dessa fase aí? Levanta a mão. Tem bastante. Eu estava contando para uma turma esses dias, que quando éramos recém-casados, eu vim de uma escola muito rígida cristã, mas muito rígida. Muito, mas muito. Um pouquinho mais do que você está pensando. E eu me lembro que houve a troca de pastores. E quando o novo pastor assumiu, cabeça mais aberta, mais leitor da Bíblia, atual, entendendo que a vida não era tão... Aí ele disse: irmãos, a Bíblia diz, homem use roupa de homem, mulher use roupa de mulher. E as pessoas têm que ter liberdade para saber o que deve vestir, porque quem vai cobrar de você é Deus. Foi suficiente para a igreja entender, acho que você já entendeu. E aí mudou o contexto. Irmãos, para mim aquilo foi um tiro no peito. Eu falei: gente do céu, essa igreja vai entrar tudo em pecado, essas mulheres vão andar igual Jezabel, o que vai acontecer com essa igreja? Deus tem de misericórdia desse lugar. E essa frase, tem de misericórdia, daquela época, né? E começou uma mudança total na igreja, devagar, mas foi acontecendo. E eu não aceitava, eu não admitia. Me lembro um dia que fui falar com ele. Falei: pastor, eu aprendi a vida inteira sobre isso, usos, costumes, isso, e agora? Ele falou: você aprendeu tudo errado. O que eu posso fazer? Eu vou deixar você viver, a igreja viver em algo que é do homem. Vamos para a Bíblia. Irmãos, eu gastei uns 3, 4 anos para dar um passo para frente. Só que quando eu dei um passo para frente, eu fui percebendo que realmente, no menor sentido. Lembro que um dia ele disse para mim: Sidney, quando eu era criança, ele contando, para eu entrar na igreja, eu era criança. Quando entrava na igreja, os homens entravam de guarda-chuva, chapéu, colocava na chapeleira. Igreja tinha chapeleira, colocava a chapeleira, e se um homem andasse sem guarda-chuva e sem chapeleira, ele não era digno, paletó e gravata. Você não sabe nem o que é isso, a maioria aqui. Mas era a regra. Só que era humana. Não era de Deus. Mas para aquele momento, muitos achavam que sem aquilo não se tinha salvação. Eu fui a cultos que um preletor chegou a dizer: eu tomo banho muito rápido. Eu fiquei: mas por quê? Porque se Jesus voltar, eu tiver sem roupa, como é que eu vou fazer para ir para o céu? Não nos parece meio estranho hoje? Mas já foi uma verdade para alguém. Por quê? Para as pessoas, ou para algumas pessoas, isso é justiça, isso é correto, isso que se deve fazer. Mas a palavra do Senhor mostra, através desse texto, que Paulo teve que mudar todo o seu contexto para entender o que é viver a verdadeira justiça.
O que é viver a verdadeira verdade, se é que se pode falar assim? A verdade é que Jesus ele veio para transformar as pessoas e não alguns pensamentos ou vertentes. Jesus não veio para abrir placa A, B ou C, ou ideia A, B ou C. Ele veio trazer a verdade. É por isso que a palavra diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você não vai encontrar justiça nas próprias mãos. Se você olhar ao seu redor, você vai ver alguém que brigou com o outro e matou. E aí a família daquele que foi morto procura aquele que matou e mata também. E aí a família do segundo que foi morto procura e mata também. E vai preso 1, 2, 10 e não tem fim. Porque justiça própria é trapo de imundícia. Nós andamos por todos os cantos e encontramos pessoas cheias das verdades próprias. E sempre suas verdades se esbarram em algum problema. Nos nossos tempos agora, nosso tempo agora, há uma briga ferrenha entre os governos da esquerda e da direita. Se tiver alguém aqui que é da esquerda e da direita, eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí com o governo no sentido de quem vai para lá ou quem vai para cá. Eu quero que haja um governo digno daquilo que o Senhor tem para o Brasil. Mas a verdade é que alguns dizem, não, nós somos da esquerda. A esquerda cuida dos pobres, dos necessitados. Nosso alvo é que as mulheres tenham direitos iguais, não é? Nosso alvo é que as pessoas tenham condições de viver uma vida mais digna, uma vida melhor, que os negros tenham liberdade, vidas negras importam, as mulheres têm que ganhar igual os homens, e um monte de assuntos dentro do nível bonito de se ver. Aí vem o pessoal da direita e diz assim, vocês tiveram quase que 15 anos no poder e não fizeram nada. Vocês estavam lá e não fizeram nada, vocês roubaram, cadê a dignidade das mulheres por 15 anos, os últimos 50 anos, cadê a dignidade dos negros, cadê o dinheiro na mão dos pobres, cadê a igualdade social? Aí os da esquerda olham e falam, então, vocês já estão aí há quantos anos e não fizeram nada, agora nós estamos devendo o mundo e o fundo e nada acontece, ou seja, é justiça própria, é justiça de homens, são ideias de homens. O que eu e você precisamos procurar em primeiro lugar, eu não estou desmerecendo o governo, ou os governos, mas o que eu e você temos que procurar em primeiro lugar é a justiça do Senhor em nós. Porque o justo não vive do que trabalha. Até porque se faltar trabalho morreria de fome, mas a Bíblia diz, não vai faltar comida para o justo. A Bíblia diz, não vai faltar o que comer, vestir e morar para o justo. Se está faltando, talvez não está vivendo de fé em fé. Então não é justo. Você não é justo porque você congrega aqui, ou seja onde for. Você não é justo porque um dia disse, eu quero aceitar Jesus como Salvador, apenas. Você é justo porque você vive crendo que Jesus é o Senhor e que te transforma. É a fé que nos transita para uma vida de justiça, para uma vida de mudança, para uma vida de amar o próximo, para uma vida de cuidar da natureza, então, para uma vida de cuidar das igualdades sociais, para uma vida de viver uma vida abençoada. Quem faz isso é o Senhor em nós. Se você tirar Jesus da história, do contexto da igreja, da igreja sobra o quê? De mim, de você sobra o quê? Não sobra muita coisa. Por quê? Porque o justo viverá por aquilo que ele crê. E não por aquilo que ele acha. É tão verdade que alguns vêm aqui e dizem assim, essa igreja não é crente não. Não tem crucifixo. Tudo escuro. Cadê Deus? É tão verdade que alguns daqui podem ir em um outro lugar e falar assim, aqui não é igreja de crente não. Está cheio de crucifixo. Está cheio de coisas estranhas, judaicas. Nós somos cristãos ou somos judeus? O que a gente é? Porque cada um tem sua ideia do que é certo e do que é errado. Mas quando nós vamos para Jesus, Ele nos traz a verdadeira consciência de que o justo, o que tem fé, o que confia, o que não abre mão de servir a Jesus, não lhe faltará nada, porque ele vai viver pela fé. Aquilo que fazemos acrescenta em nós muitas coisas, sim, mas o que cremos acrescenta tudo o que nos falta, que é a fé. A transformação de uma vida
de verdade, ela vem pela fé. Diz ao seu irmãozinho que está do lado assim: o justo viverá pela fé. Pode falar, fala para mais um. Sabe o que eu aprendo com isso? Que a verdadeira justiça, então, não tem nada a ver com a gente. Não tem nada a ver com aquilo que a gente pensa, que a gente acha, que a gente até muitas vezes crê. A justiça verdadeira, ela tem a ver com Deus, porque Ele é o justo juiz. A justiça verdadeira tem a ver com adorar a Deus, viver para Deus. E é por isso que a Bíblia diz: se alguém bater em você no seu rosto, dá o outro para bater. Aí a gente fala o quê? Dou nada, eu dou na cara, se vier, leva. Isso é o homem justíssimo, é um anjo de Deus, é um santo varão. Mas a palavra nos mostra que esse amor implantado em nós faz a gente olhar para quem está nos fazendo sofrer e orar pela pessoa. Essa justiça, esse amor de Deus implantado em nós, nos faz viver uma fé que a gente mesmo depois que passa dizendo: não estou acreditando que eu estou fazendo isso por fulano de tal que me fez tanto mal, que me fez chorar tanto. Então, é porque é essa a justiça de Deus. Transforma a gente dentro de nós, naquilo que não era bom. E de verdade, não de palavras, de verdade. Essa transformação nos faz viver dia após dia pela fé. Olha que interessante. Mas a humanidade, ela não reconhece isso. A humanidade, ela conheceu a Deus nos seus primórdios. A continuação desse capítulo diz, já é 9h40, mas eu vou chegar ao final, segura aí. A palavra diz que a continuação da humanidade abandonou a Deus. Então agora você vai ver comigo o seguinte, que a grande questão do que o mundo está vivendo hoje, é porque a humanidade conhecia Deus, e entendia que nasceu para adorar a Deus, mas abandonou a Deus, transformando verdades em mentiras, e repetidas vezes em mentiras. Uma coisa é uma pessoa que comete um pecado por uma fraqueza, se arrepende e deixa. Outra coisa é uma pessoa que repetidamente e intencionalmente vive do pecado. E é isso que a humanidade fez, manipulando a verdade o tempo todo de quem Deus é. Isso é muito comum hoje. Não, Deus é amor. Não, gente, Deus é amor, Deus é amor. Como se o amor fosse tipo assim, faz o que você quiser, que Deus continua sendo amor, Ele continua sendo amor. Mas pergunta aos pais e mães de plantão aqui, quando seu filho que você ama de paixão, pisa na bola, se você fica falando assim: ai filho, você errou, mas você é meu amor, pode continuar errando. Não. Se é um pai ou uma mãe que se preze alguma atitude, ele toma, e é assim que Deus age. A humanidade que conhecia Deus, então se recusa agora a adorar a Deus, e começa a adorar a si mesmo e as suas próprias vontades. O mundo em que vivemos, cheio de injustiças, de erros, de pecados, de ações terríveis, está com base em a humanidade ter abandonado a Deus. Eu e você nascemos para adorar a Deus. Amém, irmãos? Você que vive dizendo assim: eu não sei bem o que eu vim fazer nessa terra, que ministério eu tenho, que Deus tem comigo. Você e eu nascemos para adorar a Deus o tempo todo. É nosso chamado maior, adorar a Deus. Então, com tudo isso, com todos os erros, pecados, nós chegamos ao estágio que estamos hoje, de decadência, de um buraco sem fim, de pessoas totalmente perdidas. E perdidas não porque elas estão pensando coisas erradas, não, é porque elas estão enfiadas no erro. E o erro qual é? Não adorar a Deus, não reconhecer Deus como Senhor. A justiça que nos faz viver de fé em fé, de crescer, é reconhecer e viver com o nosso Senhor. Então aquilo que era santo, aquilo que era honesto, aquilo que era bom, foi jogado fora, como se fosse qualquer coisa.
Aquilo que era profano, aquilo que era santo, foi colocado como profano. Aquilo que era dado por Deus como a família, foi colocado hoje como algo ultrapassado, antigo, vencido. E aí agora as pessoas dizem, não, mas não tem nada a ver. Agora as pessoas, elas são livres. Na verdade, elas eram livres em Deus, agora elas são aprisionadas, porque a palavra do Senhor diz, que o Senhor mesmo disse, esses homens e mulheres agora com a sua confusão mental, elas não sabem mais o que elas querem, e se inflamam o tempo todo nas ações adversas dessa vida, como agora o homem não tem mais aquele cuidado consigo, ele profana o próprio corpo com outros, com outras. Isso não é porque nasceram para isso, isso é porque o Senhor deixou de ser adorado. E aí ele continua dizendo, ele fala coisas impressionantes. A verdade é que a vida do não justo, do que está fora daquilo que o Senhor tem, ela passa a viver de inveja, violência, brigas, trapaças, tomar à força o que é do alheio, malícia, em tudo que vê, se tornaram críticos ferozes, brigões, arrogantes, revoltados com pai e mãe, insuportável, vivem cuspindo no rosto de Deus com as suas ações, mas continuam dizendo, mas graças a Deus que eu não roubo, que eu não mato e que eu não faço mal a ninguém. Essa é a nossa justiça. A gente é arrogante, mas a gente vem para a igreja. A gente é mentiroso, mas a gente levanta a mão e diz, louvado é Deus, o Senhor e Salvador. A justiça de Deus é viver a fé que transforma. Fé não é só crer naquilo que não se vê. Fé é crer que o Senhor pode transformar o que ainda eu não sou, o que ainda eu não tenho, mas eu vou chegar porque o Senhor vai me transformar. Essa fé é aquela que Jesus trabalhou na vida de Paulo. Então ele vem dizer, mas o justo viverá pela fé. Talvez o Senhor esteja tratando com você nessa questão. Talvez por ser alguém que confia em Deus e serve ao Senhor há anos, você se sinta um Saulo, o melhor dos aspectos, como alguém que já alcançou viver o melhor de Deus. Mas Deus está dizendo, eu não quero Saulos, donos da verdade, donos daquilo que é certo, que é errado. Porque no momento em que você corrige alguém, ou no momento em que você reclama de alguém, você se esquece que você está no mesmo barco, e que quem cura, muda e transforma é Jesus, não sou eu. Não somos juízes. Nós nascemos para servir ao Senhor, o Salvador. Não seja dono da verdade. Até porque aquilo que você acha que é correto sobre a vida de outros, o outro acha que é errado sobre a ótica dele. Você de um lado diz que está certo, e o outro do outro lado também diz que ele está certo. Ou seja, não somos dono de verdade alguma. Entrega o seu caminho ao Senhor. Deixa de ser grande, dono da verdade. Fica postando na internet, graças a Deus daqui da igreja, eu quase não vi, nunca vi, ou poucas vezes eu vi pessoas fazerem isso. Suas verdades, suas ideias, crenças. Fala de Jesus. Prega para as pessoas sobre Jesus. O caos está instalado sobre a terra, mas ensine as pessoas que Jesus é o único que nos justifica, que nos transforma, que nos cura, que muda a história, que muda os caminhos. Ele é o único caminho, verdade e vida. Não entra na onda dos donos da verdade, porque o Senhor é o único que é dono de toda a verdade. Como eu estava dizendo, o justo, ele vive pela fé, e por isso é preciso crer que Jesus é o Senhor, que morreu na cruz por nós, vive para sempre e habita no meio de nós. É isso que nos faz justo, não é, gente? Você está aqui dentro, talvez lá fora tenha alguém caído na sarjeta, você não é melhor que quem está lá fora. O que eu e você temos que fazer é levar Jesus para quem está lá fora.
Porque do mesmo jeito que Ele está transformando a gente, Ele pode transformar quem está lá fora. Não se sinta no céu, se sinta numa missão. Um dia chegaremos lá. Mas entenda isso em nome de Jesus. O justo viverá pela fé. Seu trabalho é pela fé. Seu recurso é pela fé. O seu crescimento é pela fé. A sua caminhada é pela fé. Porque dentro de toda essa jornada, o Senhor vem transformando você e eu em quem Ele criou para nós sermos. E aí eu vou concluir dizendo o seguinte: é inconcebível, que seja para você também, mas para mim é inconcebível eu viver 30 anos no Evangelho e ser igual eu era há 30 anos atrás. Pequeno nas ideias, pequeno nos projetos, pequeno no que Deus me deu, o tempo todo dizendo eu não consigo, eu não avanço, eu não vou. Deus tem me falado tantas coisas, mas eu não avanço. Deus está falando o que para você? Se Deus está falando, vou te usar, mas não falou aonde, vai ler a Bíblia, irmão. Vai se dedicar à palavra, vai buscar o Senhor Jesus, porque quando chegar o tempo, você está pronto para viver o que Deus tem para a sua vida. A justiça de Deus vem por essa continuação diária, de ser ministrado, de receber a palavra, de ser confrontado, de ser levado a entender o que Ele tem, porque você não vai viver bem sucedido sem a fé. Você não vai viver abençoado sem a fé. Os seus negócios não vão avançar como poderia sem a fé. A sua vida sentimental, amorosa, não será uma bênção total sem a fé. Você sempre vai comer das migalhas, e não é isso que Deus tem. Ele tem para mim e para você o melhor que Ele criou para nos dar. O justo, você e eu, viveremos pela fé. A gente deveria estar mais preocupado em buscar a Deus do que saber quantas pessoas morreram ou estão contaminados. Porque buscando a Deus, a gente pede misericórdia sobre quem está contaminado, sobre quem está sofrendo. Que ajuda nós damos quando a gente entra nas redes sociais e dizemos assim: a culpa é do governo. Foi o governo que plantou. A culpa é de fulano. Estamos assim por causa disso, disso e daquilo, como a mídia social faz o tempo todo. É justiça própria. É justiça própria, mas veja só, a nossa justiça, ela vem do alto. E ela transforma as nossas vidas dia após dia. Vai com essa palavra para sua casa. E pense bem, que aquilo que o Senhor tem preparado para você é muito maior do que aquilo que você tem preparado para você. É muito maior do que a sua própria justiça. Às vezes você está dizendo: mas está tudo errado o que estão fazendo comigo. Já disse isso? Está tudo errado, estão acabando comigo. Preguei esses dias sobre José. O que para o povo, os irmãos de José era uma desgraça, para José era um livramento. Lembra? Deus estava preparando uma jornada para ele. Para ele, talvez era estranho, mas era o caminho de Deus para o palácio. Não queira ser justo aos seus próprios olhos. Não estão te pagando direito, você não tem como reclamar. Fala com o dono da empresa que você trabalha, ele está lá em cima. Estão te maltratando, pisando na bola. Você quer fazer justiça com as mãos. Fala com o Criador dos céus e da terra. Ele é poderoso para mudar todo o contexto. E ainda fazer você pregar o Evangelho para quem está te maltratando. Você foi injustiçado. Ah, meu Deus, agora minha vida está desgraça por causa de fulano. Não é não. Isso é mentira sua e do diabo. Porque quem te justifica é o Senhor. Tentaram de uma forma, mas quem cuida da gente é o Senhor. Então alguém pode até pisado, mas o justo viverá pela fé.
Então quem caiu levanta, limpa a sujeira e diz: quem está cuidando de mim é o Senhor. O que eu não estudei eu vou estudar, o que eu não alcancei eu vou alcançar, o que eu não orei eu vou orar, aonde eu não fui eu vou, o que eu não vivi eu vou viver, porque o justo viverá pela fé. E vou mais além, não é miséria não, irmãos, não é miséria não, porque o que Deus faz é nos ensinar sua palavra. Você já chegou com muita fome num lugar desconhecido? Você vai fazer uma visita e você está morrendo de fome. Outro dia o pastor Everson estava falando sobre quando éramos muito jovens, bem jovens, que aos domingos fazíamos jejum na igreja o dia inteiro. Depois entregava o jejum no culto da noite. Então das 9 da manhã até o culto da noite. Um dia nós fomos fazer uma visita em jejum numa casa que tinha churrasco. Ó, que luta! Mas a gente não sabia. Chegou lá, aquele cheiro maravilhoso. Aí um olhou para o outro e falou: vamos entregar o jejum. Eu não demos conta, adolescente, já tudo 16, 15, 17 anos. Entregamos o jejum e vamos comer. Só que todo mundo com vergonha, porque eram muitas visitas, parentes desse menino, irmão nosso, novo também, que estava lá da igreja. Aí cada um pegou um pedacinho de carne, com vergonha da família, e fomos para casa. No meio do caminho a gente parou na padaria, encheu a barriga de pão com mortadela. Aí eu falei: gente, por que a gente não comeu na casa? Aí todo mundo: morrendo de vergonha. Já viveu isso aí? Querendo algo e não... Então, toda a bênção de Deus está com você. Só que às vezes a gente pega só um pedacinho de carne e Deus quer para nós o melhor. Então o justo viverá pela fé. Não quer dizer que é do nada, do pouco, da miséria. O Senhor Jesus disse que nós sentaremos à mesa. E é na mesa que nós comemos o que Ele tem preparado. Viva isso, querido. Pare de olhar para o que aconteceu lá atrás e se sentir injustiçado com sua justiça própria. Olha para frente, porque o que o Senhor tem para nós está lá na frente. Porque o justo viverá pela fé. E a fé, ela é o firmamento, ela é firme, que o Senhor cuida de nós e vai cuidar de nós até a consumação dos séculos, um por um, pessoa por pessoa aqui. Ele disse: estarei convosco até a consumação, o tempo todo, até o fim. Esse fim nem existe, então Ele vai cuidar de nós para sempre. Sabe o que é isso? Você sabe o que é isso, irmão? Às vezes nós perdemos horas tentando entender como vai ser nosso futuro. O seu futuro está nas mãos do Senhor, porque você vive e viverá pela fé. É a fé que muda a história, que muda o contexto, que muda tudo, como Ele já tem feito na vida de tantos que aqui estão. Não queira ser um Saulo mais. Paulo, pequenininho, Paulo, simples, Paulo que só fala o que o Senhor manda falar. Paulo que começa a dizer assim: olha, vocês que estão errados, vocês que... Ele começa dizendo assim: meu desejo é ir visitar vocês, eu sou devedor dos gregos, sou devedor dos romanos, eu sou devedor de todos. Paulo queria que morresse todo mundo, ele queria, era a sua regra, o Saulo, ele queria a sua maneira de viver, mas Jesus trouxe ele para ele entender: você não é ninguém não, sem mim não. Sem mim você se acha grande, comigo você é pequeno e eu sou grande na sua vida. Assim Deus quer agir conosco. O justo viverá pela fé. Amém, meus queridos? Podemos orar? Que você hoje não seja mais da esquerda, da direita, do meio, da extrema direita, da extrema esquerda, eu sei lá. Seja do Senhor Jesus. Do Senhor Jesus. Meu Pai, quero pedir a Ti, Senhor, que o Senhor, com a Tua graça e misericórdia, venha nesta noite agir em nosso meio, Pai, e agir de forma que a Tua igreja seja curada, Senhor, de achar que nós podemos ter alguma coisa por vontade ou justiça própria, podemos ser alguém por justiça própria. Mas nós, ó Deus, queremos pedir ao Senhor que nos ajude a entender que pela fé nós vamos viver tudo que o Senhor tem preparado para nós.
seja aqui no Brasil, no extremo, seja em qualquer outro lugar do mundo, o Senhor reina, o Senhor governa, e nós seremos, ó Deus, abençoados, viveremos, ó Deus, manteremos a vida, porque nós viveremos pela fé, em nome de Jesus, e uma vida abundante. Onde houver choro, nós estaremos ali falando que Jesus traz alegria. Aonde houver pobreza e miséria, nós estaremos dizendo ali: o Senhor, Ele traz o alimento, comida, moradia. Aonde não houver fé, nós estaremos ali levando a fé, que é o Senhor Jesus, porque é o Senhor que está nos transformando, Pai. Nós viveremos pela fé na pandemia, nós passaremos por ela pela fé. Se o Senhor for levar um de nós, nós iremos para o céu pela fé. Se o Senhor nos for levar para mais 50 anos nessa terra, nós viveremos pela fé, e pela fé nada vai nos faltar. Não vai faltar a palavra, não vai faltar a oração, não vai faltar o crescimento, não vai faltar a pregação do Evangelho, não vai faltar a fé, não vai faltar nada, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus.